Olá, muito bom dia. Como é que você está? Escuta, gostaria de te fazer uma pergunta. Espiritualmente falando, de quem você é filho? Como assim? Você poderia dizer. Pois é, pode ser que você esteja equivocado. O Senhor Jesus, certa feita, ele conversando com um grupo de judeus, no meio daquelas multidões que o seguiam, e alguns que creram nele, porque registra o Evangelho de João no capítulo 8, no versículo 30 vai dizer o seguinte: ditas estas coisas, no caso Cristo, muitos creram nele. E depois a primeira parte do versículo seguinte, 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então ele havia dado vários ensinamentos e vários judeus creram nele. E esses judeus achavam que eram filhos de Deus. Mas olha, o que foi que aconteceu? Por isso então que eu quero te perguntar, espiritualmente você é filho de quem? Me acompanhe? A leitura que eu farei dos versículos 41 em diante do capítulo 8 do Evangelho de João. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus e disse, se de fato vosso pai, se Deus de fato fosse vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Olha o que Jesus agora afirma. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De quem você é filho? Em que você se deleita? Na palavra do Senhor e nos ensinamentos daquilo que o Senhor da palavra nos dá, nos apresenta e requer de nós para que nós assim vivamos de uma maneira íntegra, reta, fiel, obediente, submissa e dependente dele? Ou você vive de acordo com aquilo que você acha que deve ser feito, dando jeitinho em várias coisas, daquilo que você pode dizer assim, socialmente falando, não, porque a minha profissão, não, porque aonde eu estudo, não, porque os meus colegas com que eu relaciono lá no meu trabalho, não, porque os meus colegas na escola, não, porque as pessoas do meu convívio social, eu tenho, sabe, né, que, bom, enfim, a quem você tem procurado agradar? Qual é a sua maneira de viver? Que palavras saem dos seus lábios? O que é que os outros conhecem, sabem e dizem a respeito de você? Afinal, você é filho de quem? Espiritualmente, quem é o seu pai? Olhe e observe que esses judeus diziam, nós temos um pai que é Deus. E o Senhor Jesus os confrontou com a sua palavra, com os seus ensinamentos e com a verdade. Sabem por quê? Porque eles deleitavam-se na mentira, no engano, no jeitinho, na distorção, nas meias palavras, nas, entre aspas, meia ou meio verdades. E você? Deleita-se no quê? Você tem prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite? Ou você é aquele que às vezes deixa-se ser levado pelas circunstâncias, os momentos, as experiências, os relacionamentos para agradar a outro e ao próximo e não agradar ao Senhor e à sua palavra? Note e observe, afinal, você é filho de quem? Jesus confrontou esses judeus que o seguiam e que diz que creram neles, que creram nele. Foi o que nós lemos. Esses judeus, Jesus travou um diálogo com eles. E Jesus então os chama de escravos do pecado e vai dizer, não, nós não somos escravos de ninguém. Nós temos um pai que é Deus, nós não somos filhos bastardos. Será que você não é um filho bastardo? Será que você não é alguém que está se enganando e esforça-se em apresentar-se perante os irmãos, a igreja, a sociedade, o seu círculo de amigos, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, para apresentar-se bonzinho, direitinho e certinho? Contudo, o seu pai não é Deus, mas sim o diabo? Tome cuidado.
Arrependa-se, confesse os seus pecados. Saia dessa sua maneira de ser, de agir, de viver, de proceder. Reconheça as suas falhas, seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões. Confesse-os ao Senhor. E jamais profira mentira. E jamais caminhe em meios e em convívios e relacionamentos sociais que podem comprometer-te a ti e a tua fé. Cuidado. Você é filho de quem? Deus amantíssimo e Pai maravilhoso, leva-nos a reconhecer quem de fato é o nosso Pai. E que pela fé, cremos, confessamos e reconhecemos que só Tu és Deus. E que foi o Senhor quem nos regenerou, salvou e libertou. E pelo Seu Filho amado, nos libertou da escravidão do pecado e nos tornou Seus filhos. Daí então, ó Pai, leva-nos a ter uma vida de santificação e consagração ao Senhor. Falando e vivendo, proclamando, anunciando e testemunhando tão somente a verdade, que é Cristo Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Que assim você haja, viva, reconheça, testemunhe e fale do Senhor e tão somente a verdade como filho dele, hoje e sempre. Amém.